tema de conteúdo que ganhou na última enquete que eu postei foi como evitar que as suas emoções te controlem, como não ser controlada pelas suas emoções. A primeira coisa que você precisa entender aqui sobre esse assunto é que o verdadeiro motivo que leva as suas emoções a te controlarem é que você não foi ensinada a usar as suas emoções de acordo com a função delas. Então, o que acontece é que quando você não sabe a função das emoções na sua vida e você não sabe utilizar as emoções de acordo com cada função, você se sabota, você procrastina, você fica ansiosa, porque a ansiedade nada mais é do que um acúmulo de tensão emocional no seu sistema nervoso, no seu corpo, ou seja, emoções que não foram liberadas, que não foram processadas, elas vão virar esse emaranhado que você chama de ansiedade. E isso vai virar também crenças limitantes, porque as crenças limitantes, elas são um sintoma, elas não são um problema, elas vão nascer de emoções mal processadas. E vai virar também decisões ruins na sua vida, resultados ruins. Então, você aprendendo a lidar com as suas emoções para que elas não te controlem, vai evitar que você tome um monte de decisões ruins na sua vida e que você fique aí se lamentando por resultados que você não queria ter. E acontece que poucas decisões que a gente toma na nossa vida são decisões tomadas com o lado racional do nosso cérebro, com a função racional do cérebro. A maioria das nossas decisões vem das funções emocionais do nosso cérebro. Por isso que quando você aumenta sua consciência emocional, você consegue tomar mais decisões racionais e não decisões emocionais, que são aquelas decisões reativas, que são aquelas decisões que vão te colocar num estado de infantilidade e de resultados negativos. E é exatamente esse ampliamento da sua consciência emocional, ou seja, da sua consciência das suas emoções, que vai te destacar no meio de várias outras pessoas que não conseguem ter consciência das próprias emoções. Vai te destacar em vários sentidos, porque você vai conseguir receber mais prosperidade, mais amor na sua vida, porque exatamente naquele ponto onde as suas emoções estão te limitando, você vai conseguir trabalhar. Então, o primeiro passo para você conseguir ter essa consciência emocional é através do que se chama de introcepção ou interocepção, que é a sua capacidade de sentir as suas emoções como sensações no seu corpo. Sem isso, não dá para você fazer nada. E isso exige um nível de presença, ou seja, você tem que estar no momento presente. Você tem que ter um certo nível de desapego dos seus pensamentos para que você consiga sentir. E aqui é o que você mais precisa entender, a diferença entre pensar e sentir. Pensar não é a mesma coisa que sentir. Pensar os meus sentimentos, pensar o que eu estou sentindo não é a mesma coisa que sentir. Sentir é no corpo, é no presente. Então é você se desapegar de todas as histórias que os seus pensamentos criam sobre o que você está sentindo, começar a sentir. Tô com um aperto no peito, tô com uma tensão nos ombros, tô com um embrulho no estômago. E a partir disso você vai seguir para o segundo passo, que é nomear esse sentimento, que é uma capacidade que a gente deveria adquirir na infância, só que a gente não adquire, viramos adultos infantis, adultos que não conseguem se responsabilizar pela própria vida e pelas próprias emoções, que acabam em relacionamentos negativos, que acabam com uma vida financeira bagunçada, que acabam em profissões que não querem estar, porque não aprenderam a nomear os sentimentos. Quando você não dá nome para o que você está sentindo, é exatamente naquele momento que o sentimento vai te controlar. E quando você nomeia o que você está sentindo, é ali que você tem a possibilidade de saber qual é a função daquela emoção. Porque se eu tô sentindo tristeza, a função da tristeza é diferente da função da raiva, é diferente da função da vergonha. Então, se eu consigo virar pra mim e ficar vulnerável o suficiente pra falar: ah, esse aperto no peito aqui é uma tristeza, porque eu tô com vontade de chorar. Ah, essa quentura que eu tô sentindo aqui no peitoral é raiva. Você já vai saber, então eu tenho que usar essa emoção de acordo com a função dela. O que você tem que entender é que sentimento é informação. Todo sentimento te traz uma informação, toda sensação no seu corpo te traz uma informação. E a sua habilidade de ler essas informações
é que vai fazer você ser uma pessoa mais madura emocionalmente. E essa informação é sobre as suas necessidades, sobre os seus limites. E depois que você nomeou esse sentimento, você vai fazer o quê? Você vai sentir ele. Então você tem que permitir que ele exista. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem, que muitas pessoas são controladas pelas emoções porque elas querem um jeito de fazer a emoção sumir. Eu quero um jeito de fazer essa emoção deixar de existir, dela ir embora, de eu reprimir ela, dela parar de me atrapalhar. Toda vez que você quiser reprimir uma emoção, fazê-la embora, olhar para ela como se ela fosse uma coisa inconveniente na sua vida, ela vai te controlar. Porque uma emoção que você deixa de olhar não é uma emoção que vai deixar de existir. E esse passo exige um nível de autoacolhimento e autocompaixão. Porque se você não tiver autocompaixão, autoacolhimento, você não vai conseguir permitir que a sua emoção exista. Você não vai se sentir no direito de sentir essa emoção. E muitas pessoas foram castradas nesse direito logo na infância. Quando mandava você engolir o choro, calar a boca, quando você começava a expressar um sentimento e a pessoa mandava você embora. E aí depois que você sentiu o sentimento, você vai ir para o terceiro passo, que é processar esse sentimento. Sem sentir o sentimento, você não vai conseguir processar ele. E quando eu falo processar, eu tô falando de elaborar. Eu tô falando de escrever, falar sobre, comunicar com alguém de confiança, seja um terapeuta, um amigo ou com você mesmo. Então você pode escrever, você pode pegar um gravador e falar sobre o que você tá sentindo para você mesma. Falar em voz alta, se ouvir, vai te ajudar também a processar esse sentimento. E nesse ponto é que você vai identificar quais foram os pensamentos que fizeram esse sentimento surgir. O que na minha história de vida me fez carregar esse padrão onde esse sentimento continua voltando nas mesmas situações. E aí, por último, você vai conseguir liberar esse sentimento, seja colocando para fora através do choro, seja colocando para fora através de uma necessidade de dormir ou uma necessidade de se movimentar, de andar, de caminhar, de correr, de fazer exercício físico. Essa parte de liberar os sentimentos, que é essa última etapa da regulação emocional, é uma parte em que você tem que trabalhar com o seu corpo, você tem que se movimentar. E cada sentimento, cada emoção pede um tipo de movimento. Por isso que você tem que estar muito conectada com o seu corpo para você saber qual é o movimento que eu preciso fazer nesse momento. E isso exige também um nível de presença. Você tem que se desligar dos seus pensamentos para você conseguir se conectar com as necessidades do seu corpo no momento presente. Seja num movimento mais dinâmico, mais ativo, seja num movimento mais passivo, mais introspectivo. E de uma forma geral, para você não deixar que as suas emoções te controlem e você conseguir processar seus sentimentos, tem que ter um equilíbrio entre pensar, sentir e movimentar. Então você sempre vai ter que se perguntar: o que eu estou precisando agora? Pensar, sentir ou me movimentar? Na maioria das vezes, o pensar, a gente já pensa demais. Então, geralmente, o que a gente está precisando é ou sentir ou movimentar. E aí você pode virar para mim e falar: ai, Lívia, mas eu não sei ter autocompaixão, eu não sei me acolher. Tem vários momentos nesse passo a passo em que eu fiquei com dúvida, em que eu não consigo aprofundar para saber como reconhecer as minhas necessidades, como entender a função dos meus sentimentos. E aí você tem duas opções. Você pode ir aprofundando de uma forma mais simples, baixando meu e-book gratuito sobre como sentir seus sentimentos, ou então você pode ir além disso e desenvolver a sua capacidade de comunicar os seus sentimentos nas relações, identificar e comunicar as suas necessidades da forma correta com as outras pessoas, desenvolvendo sua autocompaixão, desenvolvendo empatia de verdade por você e pelos outros. Aí você pode conhecer o meu curso básico de inteligência emocional. Nesse curso básico, você vai desenvolver sua autocompaixão e também sua autoconfiança, ou seja, sua confiança em você mesma. E isso vai impactar todas as áreas da sua vida, começando na forma como você lida com as suas emoções. Ou você tem uma terceira opção também, que é não ler nenhum e-book, não fazer nenhum curso, não ir atrás de aprender nada e continuar com a sua vida do jeito que você já tá agora, né? Sem mudar nada, sem fazer nada para mudar, sem se responsabilizar pelos seus resultados
e ver como que isso aí vai piorando com o tempo, porque esses padrões emocionais não se resolvem sozinhos. Que chegar até o final, esquecer tudo isso aqui que eu falei pra você, porque isso aqui você vai esquecer se você não colocar na prática, se você não tiver um acompanhamento para continuar exercitando a sua capacidade de desenvolver essa inteligência emocional, né? E isso aí vai virar uma bola de neve na sua vida, já tô te avisando antes, porque quem avisa amigo é.